Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que alegria estarmos aqui juntos novamente para compartilharmos do estudo da lição da Escola Sabatina. Tem sido sempre um privilégio para mim poder compartilhar o estudo com vocês, mas confesso também que tem sido um privilégio poder ler os comentários. Sim, saber de onde você está nos ouvindo, olhar também alguns pedidos de orações. Sim, queridos, eu leio todos os comentários e também oro por cada pedido de oração. Então, se você tem um pedido de oração, pode colocar ali, que claro, no momento onde eu tiro para fazer isso, eu vou tirar, vou ler e vou orar pelo seu pedido também. Amém? Louvado seja Deus por isso. Continue compartilhando a lição para que ela possa alcançar também outros lugares. Continue aí curtindo a lição, se você tem também gostado desse estudo, porque isso também auxilia para que, de certa maneira, essa lição também possa chegar a outros lugares. Amém? Louvado seja Deus por isso. Vamos lá para o estudo da lição. Chegamos à lição de número 12. Já estamos na reta final da lição desse trimestre. E como passa rápido, não é mesmo? A lição de número 12, o autor traz o título grandioso, simples, mas muito objetivo para relatar o que ele quer trazer realmente na lição dessa semana. Ele traz o título Deus é fiel. Amém? Você crê também que Deus é fiel? Amém? Louvado seja Deus por isso. O autor traz uma imagem ilustrativa muito interessante mesmo. Eu não sei se você tem aí a sua lição, mas você vai observar aqui uma imagem ilustrativa, onde você vai observar que existe uma pessoa correndo. No fundo existem pessoas quase que não aparecem, mas existem pessoas ali torcendo dentro dessa corrida. Você vai ver duas alianças que não estão rompidas e você vê então essa pessoa chegando na reta final dessa corrida, na bandeira final, na fita final, no momento final da corrida, ok? É interessante você notar que essa imagem então, nos mostrando alguém correndo e chegando na linha da vitória, é uma imagem que nos mostra claramente algo muito importante que foi aplicado para o povo de Israel ao chegar na Terra Prometida, mas que também é aplicado para nós hoje, ao chegarmos um dia também na Canaã Celestial. Amém? Só que essa vitória dessa pessoa, do povo de Israel, e a nossa vitória, consequentemente, também hoje, ela só irá acontecer porque se nós entendermos que a aliança ela não pode ser quebrada. Esse pacto com Deus. A promessa de Deus, ela jamais é quebrada. E por isso, então, o povo de Israel consegue alcançar a terra prometida. Porque se Deus prometeu, ele cumpre a promessa. Amém? Da mesma maneira será hoje. Deus prometeu que vai voltar a este mundo. E amém por isso. Esse mesmo Deus que prometeu, ele vai cumprir. Porque esse Deus não mente. Esse Deus cumpre as suas promessas. Só que é extremamente importante nós entendermos que nós não podemos romper essa aliança. Não podemos romper o nosso contato com o Deus Todo-Poderoso, porque é Ele quem nos dá a vitória. Amém? Louvado seja Deus por isso. O autor da lição nos traz um verso que já explica o que ele quer trazer realmente para nós durante a semana, que se encontra no livro de Josué, capítulo 21, no verso 45, que diz assim: Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Amém? Eu resumi este verso em duas partes. A primeira parte, onde nenhuma promessa falhou. Ou seja, aquela promessa feita a Abraão, aquela promessa agora renovada a Isaac, a Jacó, a Moisés, essa promessa agora encontra cumprimento com Josué e com o povo agora que adentra na terra prometida. Só que algo muito importante dentro deste contexto é que Deus não apenas promete, Deus ele executa. Amém? Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Posso fazer uma aplicação rápida aqui? Jesus subiu ao céu e foi preparar-vos lugar, para que onde ele esteja, nós também possamos estar. O evangelista João relata isso. Esse Deus prometeu isso. E se ele prometeu, ele vai cumprir? Sim ou não? Sim,
Claro, esse Deus é o mesmo Deus que promete para o povo de Israel a terra prometida. É o mesmo Deus que promete hoje para nós a Canaã celestial. E esse mesmo Deus que cumpriu a promessa com o povo de Israel, cumprirá também a promessa com o povo de Deus hoje. Amém? Louvado seja Deus por isso. E é interessante que a segunda parte do verso que eu sublinhei aqui é realmente a parte final, onde diz assim: tudo se cumpriu. Amém? O cumprimento aqui é algo muito importante para nós entendermos. Ele não ocorre de maneira imediata. Nós estamos estudando 2 trimestres, estudamos o livro de Êxodo, agora o livro de Josué, e nós observamos então essa promessa feita desde Abraão para a libertação do povo de Deus, da terra prometida, essa promessa agora demorando um pouco realmente para se cumprir. E esse ponto é importante nós entendermos, porque o cumprimento ele não ocorre de maneira imediata. E esse ponto é muito importante realmente nós entendermos. Além disso, é muito importante nós entendermos que há um processo que envolve também obediência da parte humana, que envolve também perseverança, que envolve cooperação humana com a vontade divina. E é esse ponto que o autor da lição, e Josué também, ao falar com o povo de Israel nesse episódio da lição, nós iremos perceber que é este ponto que nós também precisamos trazer para a nossa vida hoje. Entendermos realmente a importância de nós estarmos conectados com Deus, não rompermos essa aliança, estarmos realmente conectados com Ele todos os dias, sermos obedientes a Ele, perseverar até que Ele venha. Por isso, realmente, a lição dessa semana ela é muito especial para ser aplicada para a nossa vida hoje. Amém? Louvado seja Deus por isso. Vamos lá comigo para a lição de domingo. Lição de domingo, o autor traz o título Tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. E ele nos leva a estudarmos o livro de Josué, capítulo 21, e também 2 Timóteo, capítulo 2. E aqui há algo muito importante, alguns conselhos dentro desses paralelos do Antigo Testamento, da história de Israel aqui com Josué, e também da história agora trazida por Paulo a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 11 ao verso 13. E aqui algumas lições são realmente extremamente importantes para aplicarmos para a nossa vida. Um dos pontos importantes para nós entendermos é que assim como Israel, ele recebeu a terra prometida porque Deus é fiel, ou seja, eles recebem a terra prometida não porque eles eram bons, mas eles recebem a terra prometida porque Deus é fiel. Amém? Louvado seja Deus por isso. A nossa salvação hoje, ela também repousa no mesmo fundamento. Ou seja, não porque eu sou bom, mas porque Deus é fiel. E por isso um dia poderemos ter a vida eterna ao lado de Jesus. Amém? Louvado seja o nosso Deus por isso. Josué declara, nenhuma promessa falhou. Ele declara isso em Josué capítulo 21. Já Paulo afirma, ele permanece fiel. Aquele mesmo Deus a qual nenhuma promessa falhou, é o mesmo Deus que hoje permanece fiel. Amém? Louvado seja Deus por isso. Em Josué capítulo 21, é uma das declarações, nós podemos dizer assim, mais fortes sobre o caráter de Deus. Claramente nós podemos dizer isso. Aonde Josué já está em uma idade avançada, mas ele agora busca ter uma reunião com a liderança e em meio a essa reunião ele está querendo dizer claramente que ele não deveria ser exaltado. Ele não traz um egocentrismo dizendo, olha, nós chegamos até aqui porque eu tomei as decisões corretas. Não é isso que ele está fazendo. Ele também está querendo dizer para o povo, claramente, que não foi pelo fato de terem estratégias militares corretas que eles chegaram até ali. Mas ele quer dizer para o povo que se eles chegaram até ali, ele está querendo dizer que é porque Deus é fiel à sua palavra. E tudo que eles receberam não era por causa de méritos humanos, mas unicamente porque Deus cumpriu o que prometera. Amém?
Louvado seja Deus por isso. Sim, um dia poderemos ter a vida eterna ao lado de Jesus. Não porque somos bons, mas porque Deus prometeu. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Para aqueles que estiverem em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja Deus por isso. Alguns paralelos que você vai observar em Josué capítulo 21, com 2 Timóteo capítulo 2, onde um deles é essa promessa cumprida no passado, ela também é uma garantia para o futuro. Porque o mesmo Deus que cumpre no passado é o mesmo Deus que cumprirá também no futuro. Amém? Louvado seja Deus. Além disso, você vai ver então essa cooperação humana com a fidelidade divina. Você vai observar que Israel precisou caminhar, lutar, confiar, para que pudessem realmente alcançar a terra prometida. Da mesma maneira, hoje nós somos chamados à perseverança, a perseverar, mesmo em meio às batalhas da vida, a perseverar, a entender que é um pouco mais. É logo ali, Jesus vai voltar para nos buscar e viveremos num mundo sem dor, sem sofrimento, aonde a morte não mais existirá, aonde Deus enxugará dos olhos toda lágrima e teremos o privilégio de estar com Deus face a face. Amém? Louvado seja Deus por isso. Sabe por quê? Porque esse Deus que prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Vamos lá comigo para a lição de segunda-feira. Lição de segunda-feira, sinal de preocupação. E o autor nos leva a estudarmos Josué capítulo 23, do verso 1 ao verso 5. Também outros textos aqui, como Josué capítulo 23, verso 10. Colossenses capítulo 2. 2 Coríntios capítulo 10. E também Efésios no capítulo 6. E aqui há algo muito importante que Josué começa a ensinar para o povo de Israel, a qual nós devemos aplicar também para a nossa vida. E alguns conselhos aqui realmente extraordinários para a nossa vida hoje. Josué ensina que o maior perigo do povo de Deus não estava nos conflitos armados. Isso mesmo. Josué, na verdade, quer mostrar para o povo de Deus, para o povo de Israel, que a comodidade espiritual poderia sim ser o maior de todos os perigos. Isso mesmo. E aqui há algo muito importante nós entendermos. Nós precisamos sempre lembrarmos que precisamos entender que o mesmo Deus que pelejou por nós no passado é o mesmo Deus que peleja por nós no presente. E é o mesmo Deus que irá pelejar por nós no futuro. Mas se hoje tudo está bom, tudo está resolvido, eu já alcancei os objetivos que eu almejava alcançar na vida, cuidado. Por que cuidado, pastor? Porque a comodidade espiritual, a falta de dependência de Deus, é um dos maiores perigos para você perder a vida eterna. Ou se, melhor dizendo, o maior de todos os perigos. Ok? Por isso é muito importante você entender a história e essa preocupação que Josué está tendo com o povo israelita. Quando você vai em Josué capítulo 23, no verso 1, você vai observar que há realmente um tempo de descanso. Mas esse tempo de descanso não é um tempo de acomodação. E é isso que Josué quer que o povo de Israel entenda. E é isso que nós também precisamos entender hoje. Se tudo está bom, amém, louvado seja Deus por isso. Mas que isso não seja um tempo de acomodação, onde você coloque Deus em segundo plano na sua vida. Amém? Que nós possamos realmente entender dessa maneira. Quando a gente entende esse ponto, nós vamos perceber que o período de prosperidade são frequentemente os mais perigosos para a fé de um cristão. Sim, não que Deus não queira que você prospere. Deus almeja que você prospere, que você alcance os seus objetivos. Mas esses períodos podem ser os mais perigosos para a sua fé, aonde você acaba, de certa maneira, não tendo mais aquele senso de dependência de Deus. E se isso acontecer, a derrota é certa. Nós possamos realmente compreender o senso de dependência de Deus que nós precisamos ter todos os dias da nossa vida, seja em momentos bons ou ruins. Deus sempre tem que ser o primeiro na minha vida. Amém? Louvado seja Deus por isso.
Você vê no verso 2 do capítulo 23 de Josué, toda a liderança é convocada. E esse ponto é importante porque você vê uma ênfase em uma responsabilidade coletiva, onde realmente eles deveriam ter uma obediência contínua à palavra de Deus. Não apenas Josué, mas todos deveriam realmente, de forma coletiva, entender a importância da obediência à palavra de Deus. Amém? Da mesma maneira é hoje. Nós somos o corpo de Cristo nessa terra, onde Cristo é o cabeça. Se nós tirarmos a dependência de Deus, nós não iremos a lugar nenhum. Mas nós precisamos, de uma maneira coletiva, unida, continuarmos firmes na palavra de Deus, entendendo que Deus peleja por nós. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. No verso 3, Josué retira qualquer glória humana. Já no verso 4, Deus então já havia garantido a vitória, mas Israel então precisava continuar com uma obediência contínua. Esse ponto é muito importante. A vitória sim é dada por Deus, mas isso não impede ou não diz para você deixar de ser obediente a Ele. Pelo contrário, você precisa aceitar Cristo, e uma vez aceitando Cristo, é andar com Ele. E andando com Ele é uma consequência, você ser fiel a Ele. E é Ele quem vai te dar a força necessária para não fazer a vontade da carne, a vontade humana, e sim fazer a vontade de Deus. Amém? Louvado seja Deus por isso. No verso 5, a ação futura é garantida. Assim como Deus agiu no passado, Ele continua agindo hoje. Amém? Louvado seja o nosso Deus. O autor, então, sugere para que nós possamos fazer um paralelo de Josué capítulo 23 com o livro de Colossenses, com o livro de 2 Coríntios e também com o livro de Efésios. E você percebe aqui alguns paralelos bem interessantes, que são alguns conselhos para nós. Josué capítulo 23, no verso 10, com Colossenses capítulo 2, no verso 15, você vai observar que em ambos os textos, a vitória, ela não nasce da capacidade humana. Isso mesmo, mas claramente da intervenção da soberania de Deus. E amém? E louvado seja Deus por isso. Ou seja, Israel, ele vence porque Deus peleja. E o cristão hoje, ele também vence porque Cristo já triunfou. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Quando você vai num paralelo de Josué capítulo 23 com 2 Coríntios capítulo 10, você vai observar que sim, hoje também existem batalhas. Batalhas que antes eram literais, hoje na sua maior parte é espiritual. Sim, mas batalhas ainda existem hoje. O inimigo ele pode até mudar as estratégias, mas o conflito permanece. E em meio a esses conflitos, a essas batalhas espirituais, a gente precisa sempre estar apegado a este Deus, conectado a este Deus, para que nós possamos então vencer as batalhas que enfrentamos todos os dias. Amém? Com Cristo, a vitória é certa. Sem Cristo, a derrota é certa. Que você possa buscar a vitória em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja ao nosso Deus por isso. Josué capítulo 23 com Efésios capítulo 6, você vai ver que em Josué, Deus promete lutar, mas o povo precisa permanecer fiel. Eu vou lutar, mas vocês precisam permanecer fiel. Quando você vai no livro de Efésios, no capítulo 6, você vai observar que o cristão é chamado a revestir-se de toda a armadura de Deus. E amém por isso. Ou seja, viver uma vida espiritual vitoriosa não é lutar para vencer, mas lutar a partir de uma vitória já conquistada por Cristo Jesus. Permanecendo firmes na fé, permanecendo firmes na palavra de Deus, permanecendo firmes na comunhão com Deus. Aí sim, a vitória é certa. Amém? Louvado seja Deus por isso, que você possa buscar todos os dias permanecer firme com Deus, colocá-lo realmente sempre em primeiro lugar da sua vida. Amém? Louvado seja Deus. Vamos lá comigo para a lição de terça-feira, limites claros.
E o autor nos leva a estudarmos Josué capítulo 23, do verso 6 ao verso 8, e também do verso 12 ao verso 13, aonde você vai observar Josué assumindo uma posição firme. Isso mesmo, uma posição firme com as nações vizinhas. E por que Josué ele toma essa posição tão firme? Como entender realmente essa posição firme relacionado então a este contexto e como aplicar também para a nossa vida hoje? Como entender esse posicionamento de Josué? Você vai observar que Josué ele assume essa posição porque ele compreende claramente que a maior ameaça a Israel não era militar. Isso mesmo, a maior ameaça a Israel era espiritual, como falamos anteriormente. A maior ameaça era espiritual. E por esse motivo, Josué ele observa e ele traz alguns conselhos. E esses conselhos também os servem para nós hoje. Quando você vai em Josué capítulo 23, no verso 6, você vai observar o conselho de trazer essa fidelidade à palavra. Essa fidelidade à palavra, na verdade, era uma resposta à graça já recebida. Não era algo agora para serem salvos, mas uma resposta à graça recebida. Se realmente eu aceito a graça, eu aceito Deus na minha vida, eu serei fiel a este Deus, ok? Não serei fiel para ser salvo, porque sou salvo unicamente pela graça. Mas se aceito a graça, realmente é uma resposta. A fidelidade é uma resposta à graça recebida. Amém? Louvado seja Deus por isso. Abrir mão da lei significaria abrir mão da aliança e, consequentemente, perder a promessa de Deus. Abrir mão da lei, da fidelidade ao nosso Deus hoje, é abrir mão da promessa de um dia poder estar com Ele no céu. Eu almejo estar com Ele no céu, por isso eu devo continuar andando com Ele, até que Ele venha, para que quando Ele venha, aí eu possa estar com Ele face a face. E andar com Deus é fazer a vontade de Deus todos os dias da minha vida. Algo que muitas vezes eu não tenho força, mas se eu ando com Ele, Ele me dá força. O Espírito Santo me convence. Ele me dá dons, Ele me capacita e sempre a destra fiel dEle está estendida para mim e também está estendida para você. Amém? Louvado seja ao nosso Deus por isso. Do verso 7 ao verso 8, há um contexto de uma mistura, um apego, uma mistura com o mundo e um apego com Deus. Se o povo se misturasse com o mundo, Josué está relatando isso para o povo de Israel, o povo consequentemente iria se afastar de Deus. Se o povo realmente se apegasse com Deus, o povo conseguiria então ser fiel a Deus. Por isso Josué realmente ele é firme, porque ele sabe o que, pastor? Ele sabe que pequenas concessões produzem grandes apostasias. Isso mesmo, pequenas concessões produzem grandes apostasias. Do verso 12 ao verso 13 de Josué capítulo 23, você vai observar que não é uma ameaça que Josué aqui está fazendo, mas Josué está mostrando um resultado natural da infidelidade, porque, aliás, quem se afasta da proteção divina colhe as consequências da separação. Por isso a gente deve buscar sempre estar andando com Deus todos os dias da nossa vida. Amém? Vamos lá comigo para a lição de quarta-feira. Lição de quarta-feira, a ira do Senhor. E o autor nos sugere a ler alguns textos aqui, eu vou colocar aqui na tela para vocês, textos importantes para que você leia aí na sua casa. Como entender realmente a ira do Senhor? Como entender a justiça retributiva de Deus? É muito importante nós compreendermos isso, associando então com esse Deus que é amor. Mas como associar isso? Uma ira, uma justiça retributiva, como associar isso com o amor de Deus? É importante nós entendermos isso. Primeiramente, entendendo sobre a ira. A ira do Senhor não é uma explosão emocional. Quando nós falamos em ira, nós já pensamos em algo emocional, uma explosão emocional. Não, a ira de Deus não é uma explosão emocional, mas uma resposta justa, uma resposta santa, uma resposta necessária. Isso mesmo,
Por que necessária, pastor? Porque Deus não quer que o pecado realmente seja persistente. Deus ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. A ira de Deus é contra o pecado e Deus não quer que o pecado seja persistente, mas Deus respeita o seu livre-arbítrio. Se você quer continuar em pecado, Deus irá respeitá-lo. Só que a ira de Deus também cairá sobre todos aqueles que estiverem em pecado, quando ele voltar para nos buscar. Que nós possamos, quando ele voltar, estarmos realmente em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja Deus por isso. Já a justiça retributiva, ela não é vingança. Quando nós olhamos, talvez, com essa mentalidade humana, nós entendemos uma justiça retributiva como algo vingativo. Mas não é vingança em hipótese alguma, mas é, na verdade, Deus permitindo que o pecado revele plenamente os seus frutos. Isso mesmo. Não é de maneira alguma uma vingança, mas é Deus permitindo que o pecado revele realmente os seus frutos. Ok? Em Josué capítulo 23, o mesmo Deus que cumpre promessas de bênçãos, ele também cumpre advertências de juízos. Em 2 Crônicas capítulo 36, onde o autor também sugere para nós lermos, Deus envia mensagens. Você vai observar que o povo despreza essas mensagens, o povo zomba, o povo resiste, até que agora não haja mais então remédio. Ou seja, Deus primeiramente está tentando salvar antes da justiça, ok? Esse ponto é importante. A ira divina é o último recurso de Deus. Isso é extremamente importante. Quando toda oportunidade de arrependimento foi recusada, acontece então a ira de Deus, ok? E amém por isso, porque na verdade o nosso Deus é o Deus da graça que quer salvar a todos, mas nem todos serão salvos, porque Deus não entra no seu coração forçado. Ele bate na porta e pede para entrar todos os dias. Eis que estou à porta e bato. Um verbo estar conjugado num presente contínuo. Todos os dias Deus está batendo na porta do teu coração, pedindo para entrar, pedindo para que você possa se arrepender dos pecados, dos erros da vida, para que você se volte realmente a Deus, para que Ele possa então te salvar. Mas Ele bate, Ele jamais irá arrombar a porta do seu coração. Ele bate, Ele quer entrar, mas você precisa aceitar que Ele entre também na sua vida. Você quer dizer para Deus hoje, Senhor, eu aceito e quero que o Senhor entre na minha vida. Se você quer, coloque aí nos comentários, sim, eu quero que Deus faça parte da minha vida todos os dias. Amém? Louvado seja Deus por isso. Em Números capítulo 11, você vai observar que o povo recebe aquilo que desejou. O povo pede carne, é interessante que o autor coloca esse texto exatamente para entender que Deus vai dar aquilo que o povo pediu. O povo pede carne, mas fora da vontade de Deus. E, consequentemente, resultou no quê? No juízo. Ou seja, a consequência não era arbitrária, mas escolha humana. Se eu plantar uva, eu vou colher uva. Mas eu quero comer maçã e eu planto uva, eu vou colher maçã? Não vou colher maçã, porque eu plantei uva. Deus vai realmente respeitar a vontade humana. Se você quer plantar pecado, você não terá como colher salvação. Mas se você quer plantar perdão, plantar misericórdia, plantar arrependimento, Deus está pronto para te perdoar, para realmente limpar os seus pecados e te dar salvação, vida eterna ao lado dele. Amém? Por isso, realmente, ao invés de plantar pecado, plante arrependimento. Porque aquele Deus que morreu por mim e por você, ele já pagou o preço. Ele vai te perdoar. Não importa o que você tenha feito, onde você tenha ido, esse Deus te perdoa. E um dia voltará a este mundo para nos buscar, para termos vida eterna ao lado dele. Amém? Louvado seja ao nosso Deus por isso. Apocalipse 14, o autor então nos leva a estudarmos também, aonde fala sobre o vinho da ira de Deus sem mistura. Ou seja,
Haverá um tempo onde a porta da graça irá se fechar. Por isso, hoje é o momento da sua salvação. Hoje é o momento de você dizer: Senhor Jesus, habite no meu coração. Viva na minha vida. Eu quero andar contigo até que o Senhor volte para nos buscar, para um dia poder estar contigo face a face. Um dia, a ira de Deus sem mistura será derramada, sem misericórdia adicional, pois toda a graça já foi oferecida. Que nós possamos realmente entender que a ira do Senhor, ela não é emocional, ela é justa, ela não é precipitada, mas ela é paciente. A ira de Deus não contradiz o amor, mas protege o universo do pecado eterno. Amém? Louvado seja Deus. Vamos lá comigo para a parte de quinta-feira. Apegue-se a Deus. E o autor, então, sugere para nós lermos Josué capítulo 23, no verso 11, e Deuteronômio capítulo 6, no verso 5, aonde ele vai trazer algo muito importante a respeito do amor. Deus, ele não ordena o amor no contexto de impor o amor, mas Deus ordena amor sem impor. Como assim, pastor? O amor, na verdade, é ordenado como uma proteção da aliança. Em Josué capítulo 23, o amor a Deus aparece como uma salvaguarda contra a apostasia. Se você realmente amar a Deus, Deus vai te dar sabedoria para que você não ame ou não coloque outras pessoas, seres, acima dele. Exatamente isso. Você percebe que Deus não força amor. Jamais. Você vê ele muitas vezes apelando. Claramente você observa isso. Eis que estou à porta e bato. Deus está apelando. Hoje é o dia da sua salvação. Por que te demoras? Você percebe muitas vezes Deus apelando ao nosso coração. Nunca forçando a entrada, mas apelando. E esse realmente é o amor de Deus. Nos advertindo, mas nunca violando a liberdade humana. E esse ponto realmente é muito importante nós entendermos. Por quê, pastor? Porque nós precisamos cada vez mais entender que necessitamos nos apegar a Deus. E apegar a Deus, no hebraico, o verbo usado para apegar-se é o verbo davak, que significa colar-se. Pode ser traduzido também como unir-se firmemente. O que eu devo fazer então, pastor? Você deve se unir-se firmemente a Deus. Ou seja, viver um relacionamento exclusivo, íntimo com Deus. Porque Ele vai te ajudar nessa jornada rumo à terra prometida. Amém? Louvado seja o nosso Deus por isso. Amar a Deus não é apenas sentimentos, é aquele que se prova na obediência. Isso mesmo, ou seja, amar a Deus biblicamente é escolhê-lo todos os dias. Amar a Deus biblicamente é priorizá-lo acima de tudo e de todos. Amar a Deus biblicamente é realmente viver sobre o seu senhorio. Amar a Deus biblicamente não é realmente uma imposição tirânica, mas amar a Deus biblicamente é realmente entender que Ele é o único caminho seguro para que um dia nós possamos ter a vida eterna ao lado de Deus. Amém? Que Cristo possa ser o seu caminho, o meu caminho, que possamos andar com Ele em novidade de vida, todos os dias, nos preparando para um dia estar com Ele no céu, quando Ele voltar para nos buscar. Amém? Louvado seja Deus. Quero encerrar com o estudo de sexta-feira. A escritora cristã Ellen Golding White, no livro Patriarcas e Profetas, ela diz o seguinte: Satanás engana muitos com a plausível teoria de que o amor de Deus para com seu povo é tão grande que desculpará seu pecado. Alega que, embora as ameaças à palavra de Deus tenham alguns propósitos em seu governo moral, não se cumprirão literalmente. Entretanto, em toda maneira de tratar suas criaturas, Deus tem mantido os princípios da justiça, revelando o pecado em seu verdadeiro caráter e demonstrado que seu resultado certo é miséria e morte. Nunca houve nem nunca haverá perdão incondicional do pecado. Tal perdão mostraria o abandono dos princípios de justiça, que constituem o próprio fundamento de governo de Deus, e encheria de espanto o universo dos seres não caídos. E
o autor coloca na lição. A suposta benevolência que rejeita a justiça não é benevolência, mas fraqueza. Sim, queridos, o nosso Deus é um Deus de amor. O nosso Deus é um Deus de justiça. O nosso Deus é um Deus que ama o pecador, mas odeia o pecado. O nosso Deus é um Deus que está conosco em todos os momentos. O nosso Deus é um Deus que te dá força, que está nessas batalhas lutando com você. Sim, é certo que Ele jamais irá entrar no seu coração, na sua vida, se você não o aceitar. Mas Ele está aí, todos os dias, dizendo que Ele é fiel. Ele é fiel. E Ele prometeu que Ele está contigo. Ele prometeu que continuará contigo. E Ele prometeu que vai buscar para nos buscar. Que nós possamos também ser fiel a esse Deus. Colocá-lo realmente em primeiro lugar, acima de tudo e de todos. E nos preparar todos os dias com Ele, andando com Ele, sendo fiel a Ele, nos preparando para aquele grande dia, quando Ele voltar nas nuvens dos céus com poder e grande glória, aonde teremos o privilégio de termos a vida eterna ao lado dele, estar com ele face a face, aonde a morte não mais existirá, aonde não haverá mais luto, nem choro, nem dor, aonde Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e teremos então a grandiosa promessa de Deus, e teremos a vida eterna ao lado dele. Por isso, queridos, não deixe de andar com ele hoje, para que você esteja com ele amanhã. Que você possa andar com ele todos os dias, para que no amanhã, na volta dele, que nós não sabemos o dia e nem hora, mas que na volta dele você possa também estar com ele face a face. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar? Pai querido, eu entrego, Senhor, cada pessoa que está ouvindo essa oração neste momento em tuas mãos. Nos ajuda, Senhor, nos fortalece, Senhor, para que nós possamos andar contigo todos os dias. Nos capacita, nos ilumina, nos abençoe. Nos ajude, ó Pai, sempre a entendermos que necessitamos estar apegado a Ti, conectados contigo, para que possamos realmente continuar essa corrida, para que possamos chegar ao findar dela e alcançarmos a coroa eterna ao Teu lado. Obrigado, Senhor, por essa maravilhosa promessa. E eu entrego tudo e todos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Amém.